Tire esse bastardo daqui junto com essa víbora. Disse a sogra e o marido após o DNA negativo expulsando mãe e filho, mas anos depois eles não acreditaram no que o juiz disse. O ar na sala de estar podia ser cortado com uma faca. Sofia segurava o pequeno Lucas, de apenas 4 meses, aninhado em seus braços, o calor do corpinho do bebê sendo o único consolo frágil contra a geada que emanava de sua sogra, Helena. Cada respiração de Sofia parecia ecoar no silêncio tenso, um silêncio que Helena parecia saborear antes de desferir o próximo golpe. Você não me engana, Sofia. Helena sibilou, os olhos escuros e penetrantes fixos na nora como os de uma ave de rapina. Acha que eu não percebo? Acha que sou alguma idiota? Sofia apertou Lucas um pouco mais forte. O cheirinho de leite e talco do bebê era uma âncora em meio à tempestade. Helena, por favor, ela começou, a voz um pouco trêmula, eu não sei do que você está falando. Não sabe? Helena soltou uma risada curta e sem humor, um som que arranhou os nervos de Sofia. Sabe muito bem. As mensagens de texto tarde da noite, sorrisinhos para a tela do celular quando acha que ninguém está vendo. As suas saidinhas para tomar um ar. Para onde você vai, Sofia? Encontrar quem? O rosto de Sofia queimou. Era verdade que ela trocava mensagens com sua irmã, que morava em outra cidade, e com uma ou duas amigas da época da faculdade. Era um desabafo sobre a maternidade, sobre a exaustão, sobre a saudade de uma vida que parecia ter ficado para trás. As saídas eram, na maioria das vezes, uma volta no quarteirão com o carrinho de Lucas, uma tentativa desesperada de sentir o sol no rosto e respirar um ar que não fosse carregado pela desaprovação constante de Helena. São só minhas amigas, Helena. Minha irmã. Falamos sobre o bebê, sobre como é difícil às vezes. Difícil? Difícil é para o meu filho, que trabalha o dia inteiro para sustentar você e essa criança, enquanto você se diverte por aí e sabe-se lá com quem mais. A acusação pairou no ar, venenosa e direta. Traição. Era isso que Helena estava insinuando, ou melhor, afirmando. Isso não é verdade. A voz de Sofia ganhou uma firmeza que ela mesma não esperava. O instinto de proteger não apenas sua honra, mas a santidade de sua pequena família, a impulsionou. Eu nunca trairia o Ricardo. Eu o amo. E amo meu filho. Ela olhou para o rostinho adormecido de Lucas, a inocência personificada. Amor? Helena cuspiu a palavra como se fosse um veneno. Você nunca o amou de verdade. Desde o início eu vi. Você só queria o conforto, a estabilidade que o meu Ricardo podia te oferecer. E agora, está aí, cuspindo no prato que comeu. Lágrimas quentes brotaram nos olhos de Sofia. Era uma batalha perdida. Helena nunca gostara dela, desde o primeiro dia em que Ricardo a apresentará. Para Helena, nenhuma mulher seria boa o suficiente para seu filho adorado. Sofia tinha tentado, no início, quebrar o gelo, ser amigável, prestativa. Mas cada tentativa era recebida com um muro de frieza e desdém. A gravidez de Lucas parecerá, por um breve momento, uma trégua, mas a hostilidade logo retornará, mais sutil no início, e agora, escancarada. Eu preciso amamentar o Lucas, Sofia disse, a voz embargada, buscando uma rota de fuga. O bebê começou a se mexer, um resmungo baixo escapando de seus lábios. Era sua deixa. Sempre usando a criança como escudo, Helena retrucou, implacável. Fuja, Sofia. Mas você não vai conseguir fugir da verdade. E eu vou garantir que o Ricardo saiba quem você realmente é. O tom era de uma promessa sombria. Sofia não respondeu. Virou-se e caminhou em direção ao quarto de Lucas, sentindo o olhar de Helena queimando em suas costas. No santuário do quarto do bebê, com as paredes em tons pastel e o móbile de carneirinhos girando suavemente, ela desabou na poltrona de amamentação. As lágrimas vieram sem controle, silenciosas e amargas. Como ela poderia provar sua inocência para alguém que já a havia condenado? Como poderia viver sob o mesmo teto que aquela mulher, que parecia ter como único objetivo destruir sua felicidade? O choro de Lucas a trouxe de volta à realidade.
Com mãos trêmulas, ela ajeitou a roupa e ofereceu o seio ao filho. Enquanto o bebê mamava avidamente, Sofia tentava organizar os pensamentos. Precisava falar com Ricardo. Precisava que ele a defendesse, que colocasse um limite em sua mãe. Mas uma parte dela temia. E se uma fagulha da dúvida de Helena se alojasse no coração de Ricardo? Quando ouviu a chave girar na fechadura da porta da frente, seu coração deu um salto. Ricardo havia chegado. Ela esperou alguns minutos, o som da voz dele cumprimentando a mãe chegando abafado até o quarto. Então, respirando fundo, pegou Lucas no colo, que já havia adormecido novamente, e foi ao encontro do marido. Ricardo estava na cozinha, pegando um copo d'água. Helena não estava à vista, provavelmente tinha se recolhido ao seu quarto, como um general que espera o desenrolar da batalha que iniciou. "Oi, amor", ele disse, sorrindo ao vê-la. Mas o sorriso vacilou ao notar os olhos vermelhos e o rosto abatido de Sofia. "O que aconteceu? Você estava chorando?" Sofia hesitou. Era tão difícil colocar em palavras a feiura da acusação. "Ricardo, eu preciso falar com você. Sobre a sua mãe." Ele suspirou, um leve vinco de cansaço surgindo entre suas sobrancelhas. "O que ela fez dessa vez?" Ele sabia que a relação entre as duas era tensa, mas geralmente tentava se manter neutro, uma posição que Sofia sentia que, na prática, favorecia Helena. Ela me acusou de coisas horríveis, Ricardo." A voz dela falhou. "Ela acha que eu estou te traindo." Ricardo, que estava levando o copo à boca, parou no meio do movimento. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e então ele soltou uma risada, mas pareceu mais um som de incredulidade do que de diversão. "O quê? Traindo? Minha mãe está ficando caduca." "Isso é ridículo, Sofia." "Não é ridículo para ela, Ricardo", Sofia insistiu, a urgência em sua voz. "Ela está convencida. Falou de mensagens de texto, das minhas saídas. Ela distorceu tudo. Ela me odeia, e quer que você me odeie também." As lágrimas ameaçaram voltar. Ricardo colocou o copo na pia e se aproximou, envolvendo Sofia e Lucas em um abraço desajeitado. "Calma, meu amor. Minha mãe às vezes tem umas ideias, ela é superprotetora, você sabe. Ciumenta." "Não é só isso", Sofia murmurou contra o peito dele. "É diferente desta vez." Ela estava convicta, com ódio nos olhos. Ele se afastou um pouco para olhá-la no rosto. Viu a dor genuína, o medo. A convicção na voz de Sofia sobre a convicção de Helena começou a corroer a certeza inicial dele de que tudo não passava de um exagero. Sua mãe podia ser difícil, teimosa, mas raramente era leviana em acusações tão graves, mesmo que fossem infundadas. Uma pontada de preocupação, pequena mas incômoda, começou a se formar em seu peito. Ele não duvidava de Sofia, claro que não. Mas a intensidade da acusação de sua mãe, descrita por Sofia, era perturbadora. "Olha", ele disse, tentando soar mais confiante do que se sentia, "eu vou conversar com ela. Vou esclarecer as coisas. Não se preocupe com isso, tá bom? Ninguém vai te acusar de nada." Ele beijou a testa dela e depois a do pequeno Lucas. Sofia sentiu, mas o alívio que esperava sentir não veio por completo. A sombra da acusação de Helena era densa e fria, e pairava sobre eles, ameaçando a frágil paz de seu lar. Ricardo prometera conversar com a mãe, mas Sofia viu nos olhos dele não apenas amor e segurança, mas também uma nova e perturbadora centelha de preocupação. A semente da desconfiança, mesmo que minúscula, parecia ter sido plantada, não por culpa dele, mas pela força venenosa das palavras de Helena. E Sofia temia, com todas as suas forças, que essa semente pudesse, de alguma forma, germinar. O resto da noite passou em uma quietude tensa. Helena não saiu mais do quarto. Ricardo tentou agir normalmente, perguntou sobre o dia de Sofia com Lucas, falou sobre seu trabalho. Mas havia um subtexto em cada palavra, uma cautela em cada gesto. Sofia, por sua vez, lutava para manter a compostura, para não deixar transparecer o turbilhão de emoções que a consumia.
O medo, a raiva, a tristeza e, acima de tudo, uma sensação avassaladora de injustiça. Ela olhava para Ricardo, o homem que amava, o pai de seu filho, e se perguntava se o amor dele seria forte o suficiente para resistir à tempestade que Helena havia conjurado. A noite caiu, mas para Sofia, a escuridão parecia ter chegado muito antes. Os dias que se seguiram à confrontação direta foram um inferno em câmara lenta. A promessa de Ricardo de conversar com a mãe resultou em uma discussão abafada atrás da porta fechada do quarto de Helena, da qual ele saiu com o rosto ainda mais sombrio e uma evasiva para Sofia. Ela é teimosa, mas vai se acalmar. Helena não se acalmou. Pelo contrário, sua hostilidade apenas mudou de tática, tornando-se mais sutil, porém mais penetrante, como uma névoa tóxica que se infiltrava em cada canto da casa e da vida de Sofia. Não havia mais acusações diretas, mas sim um bombardeio constante de comentários velados, olhares carregados de significado e suspiros de desaprovação. Se Sofia demorava um pouco mais no banho, ouvi Helena comentar com Ricardo sobre as certas pessoas que não valorizam o tempo nem o dinheiro dos outros. Se Sofia recebia uma ligação e sorria, o olhar de Helena era uma punhalada silenciosa. O leite de Lucas parecia acabar mais rápido, as fraldas sumiam misteriosamente do pacote, pequenos tormentos diários que Sofia sabia, no fundo de sua alma, serem obra da sogra, mas que eram impossíveis de provar. Eram como picadas de alfinete, cada uma insignificante por si só, mas que juntas sangravam sua paciência e sua paz de espírito. Ricardo, apanhado no meio, parecia cada vez mais tenso. Ele tentava defender Sofia quando os comentários eram mais óbvios, mas Helena tinha a habilidade de uma víbora experiente, recuando e se fazendo de vítima, acusando-o de preferir àquela mulher à sua própria mãe. Sofia via o desgaste no marido, a forma como ele evitava o olhar dela e o da mãe, o suspiro cansado que escapava de seus lábios quando pensava que ninguém estava ouvindo. A casa, que deveria ser um refúgio, tornará-se um campo de batalha silencioso e opressor. Até o pequeno Lucas parecia sentir a tensão, choramingando mais do que o habitual, como se absorvesse a angústia que pairava no ar. A gota d'água veio em um sábado à tarde. Sofia estava na sala, ninando Lucas, que finalmente adormecera após uma manhã agitada. Ricardo lia o jornal, ou fingia ler, a testa franzida. Helena entrou na sala, ostensivamente para pegar seu tricô, mas parou, olhando para Lucas com uma expressão que Sofia não conseguiu decifrar. Ele tem seus olhos, Ricardo, Helena comentou, a voz falsamente doce. Mas o formato do rosto não me lembra ninguém da nossa família. O sangue de Sofia gelou. Era a insinuação mais direta em semanas. Ricardo baixou o jornal abruptamente. Mãe, por favor. Já conversamos sobre isso. Chega. Sua voz era áspera, controlada, mas com uma fúria subjacente. Eu só fiz uma observação, meu filho, Helena disse, afetando inocência. Não se pode mais nem comentar sobre a aparência de uma criança. Você sabe muito bem o que está fazendo. Ricardo se levantou, o jornal caindo no chão. Você está insinuando coisas horríveis sobre a Sofia, sobre o meu filho. Eu não vou admitir isso. E se não forem apenas insinuações, Ricardo? Helena ergueu o queixo, os olhos brilhando com uma determinação sombria. Ela se sentiu encurralada pela fúria do filho, mas, como um animal acuado, preparou-se para o bote final. Se você tem tanta certeza da fidelidade dela, por que não acabamos com essa dúvida de uma vez por todas? Dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Ricardo esbravejou, mas seu olhar vacilou por uma fração de segundo, uma hesitação que não passou despercebida por Helena. Então prove, ela desafiou, a voz agora baixa e perigosa. Façam um teste de paternidade. Se ele é mesmo seu filho, como ela jura, o teste vai confirmar. E eu, Helena Albuquerque, me curvarei e pedirei perdão de joelhos. Mas se não for... Ela deixou a frase pairar no ar, carregada de um triunfo antecipado. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Sofia sentiu o coração bater descompassado. Um teste de paternidade? A sugestão era um insulto, uma violação da intimidade mais profunda de sua família. Ela olhou para Ricardo, esperando que ele rechaçasse a ideia com a indignação que ela sentia. Ricardo estava pálido. Ele olhava para a mãe, depois para Sofia, a angústia estampada em seu rosto. Mãe, isso é um absurdo. Eu confio na Sofia.
Mas a frase soou menos como uma declaração de fé e mais como uma tentativa de se convencer. Confia? Helena riu, um som gélido. Ou tem medo do que pode descobrir? Pense bem, Ricardo. Não é apenas sobre você. É sobre o nome da nossa família. Sobre o futuro dessa criança. Se não há nada a temer, por que hesitar? É um procedimento simples. Para o bem de todos. Para calar a minha boca, se é isso que vocês querem. A manipulação era clara, a chantagem emocional, perfeita. Sofia sentiu as lágrimas subindo aos olhos, mas as conteve com um esforço imenso. Ela olhou para o rosto atormentado de Ricardo, para a expressão vitoriosa de Helena. Uma raiva fria começou a tomar conta dela, sobrepujando a dor e a humilhação. Ela não tinha nada a esconder. Sua consciência estava limpa. E talvez, apenas talvez, essa fosse a única maneira de silenciar Helena para sempre. De ter sua paz de volta. Eu faço, Sofia disse, a voz surpreendentemente firme, cortando o silêncio. Ricardo se virou para ela, os olhos arregalados. Sofia, você não precisa. Eu quero, Ricardo, ela o interrompeu, o olhar fixo em Helena. Eu quero fazer esse teste. Para que a sua mãe nunca mais tenha motivos para abrir a boca e destilar seu veneno. Para provar, de uma vez por todas, que ela está errada. A confiança em sua fidelidade era absoluta. Ela não temia o resultado, ansiava por ele, pelo momento em que esfregaria a verdade na cara de Helena. Helena sorriu, um sorriso fino e satisfeito. Muito bem. Então está decidido. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na casa tornou-se ainda mais carregada. A coleta do material genético foi feita em um laboratório indicado por um médico conhecido de Helena, um detalhe que Sofia só registrou vagamente, tão focada estava na ideia de que o resultado traria o fim de seu sofrimento. Ricardo mal falava. Passava horas em silêncio, perdido em pensamentos. Sofia tentava se aproximar, reafirmar seu amor, mas ele parecia distante, como se um muro invisível tivesse sido erguido entre eles. A dúvida, plantada com tanta insistência por Helena, começava a fincar raízes profundas na mente dele. Ele via o sofrimento de Sofia, mas também via a certeza inabalável de sua mãe. E o teste, aquela prova científica e fria, pairava sobre eles como uma sentença. Quando o envelope timbrado do laboratório chegou, uma semana depois, parecia pesar 1 tonelada. Estavam os três na sala de estar, um ritual macabro que Helena fez questão de orquestrar. Ricardo pegou o envelope com as mãos trêmulas. Seus olhos encontraram os de Sofia por um instante, e ela viu neles um misto de medo e uma súplica silenciosa para que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Ele rasgou o envelope com uma lentidão torturante. Seus olhos percorreram o papel, 1, 2 vezes. Sofia prendeu a respiração. Helena observava Ricardo, o rosto impassível, mas os olhos brilhando de expectativa. Então, o mundo de Sofia desabou. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. O papel tremeu em suas mãos antes de escapar e flutuar até o chão. Ele ergueu os olhos para Sofia, e a expressão neles era de uma dor tão profunda, tão devastadora, que a atingiu como um soco no estômago. Não havia amor ali, não havia confiança. Apenas uma traição estampada, crua e inacreditável. 0%, ele sussurrou, a voz rouca, quebrada. Probabilidade de paternidade, 0%. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Não, não pode ser, ela gaguejou, o pânico tomando conta dela. Isso é um erro. Tem que haver um erro no laboratório. Ricardo, acredite em mim. Helena se levantou, um sorriso de triunfo cruel distorcendo seus lábios. Eu te disse, Ricardo. Eu sempre soube. Mães sempre sabem. Ela se aproximou do filho, colocando a mão em seu ombro, um gesto de falso consolo que era pura veneno para Sofia. Não. Sofia gritou, desesperada. Ricardo, olhe para mim. Eu nunca te traí. Eu te amo. Lucas é seu filho. Tem que ser um engano. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto, mas ela mal as sentia. Ricardo a encarou, e a dor em seus olhos começou a se transformar em uma fúria fria e cortante.
A influência de Helena, a prova irrefutável do teste, a humilhação pública da suposta traição, tudo se somou, quebrando por dentro. Ele não era mais o homem que Sofia conhecia. Era um estranho, com o coração estilhaçado e a alma envenenada pela dúvida que se tornará certeza. Como você pôde, ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma intensidade assustadora. Como você pôde fazer isso comigo? Com a gente? Eu não fiz nada, Ricardo. Por favor, acredite em mim. Ela tentou se aproximar, mas ele recuou como se ela fosse uma doença contagiosa. Acreditar em você? Ele riu, um som amargo e desolado. Como posso acreditar em você depois disso? Ele apontou para o papel no chão, o documento que selara seu destino. Minha mãe tinha razão. O tempo todo. As palavras dele a atingiram com a força de um golpe físico. Ele estava do lado dela. Da mulher que planejara sua destruição. Saia, ele ordenou, a voz agora gélida, desprovida de qualquer emoção que não fosse desprezo. Pegue suas coisas e as coisas dele, ele hesitou, olhando para Lucas adormecido no bebê conforto, como se até mesmo o nome do menino fosse difícil de pronunciar, e saia da minha casa. Ricardo, não. Por favor, não faça isso. Sofia implorou, agarrando-se à última centelha de esperança. Agora, ele rugiu, o rosto vermelho de raiva e dor. Eu não quero mais olhar para sua cara. Helena observava a cena com uma satisfação mal disfarçada. Sua vitória era completa. Sofia olhou para o homem que amara, agora um estranho consumido pela dor e pela raiva. Olhou para a mulher que orquestrara sua ruína. E olhou para seu filho inocente, alheio à tempestade que desabara sobre suas vidas. Não havia mais nada a ser dito. As palavras haviam perdido sentido. Com o coração em pedaços, sentindo-se mais só e desamparada do que jamais imaginara ser possível, Sofia pegou Lucas no colo, deu uma última olhada para o que um dia fora seu lar e caminhou em direção à porta, cada passo levando-a para longe da vida que conhecia e em direção a um futuro incerto e assustador. A porta se fechou atrás dela com um baque surdo, o som da ruptura final. A porta da casa de Ricardo se fechou com um estrondo que ecoou na alma de Sofia como o fim de um mundo. Com Lucas aninhado em seus braços, tremendo tanto pelo choro recente quanto pelo choque que percorria o corpo da mãe, e uma pequena mala de rodinhas contendo algumas roupas e itens essenciais do bebê, Sofia se viu na calçada, sob o céu indiferente da tarde. O ar que antes respirava com a familiaridade do lar agora parecia rarefeito, hostil. Para onde ir? A pergunta martelava em sua cabeça, cada batida do coração um lembrete de seu desamparo. Seus pais haviam falecido anos antes em um acidente de carro. Sua irmã morava longe, em outro estado, e mal tinha condições de se sustentar. Amigas? Sim, algumas, mas como aparecer na porta de alguém, com um bebê e uma história tão devastadora? A vergonha e o orgulho ferido a impediam. Por algumas noites, um quarto barato de pensão no centro da cidade foi seu refúgio precário. O cheiro de mofo e a solidão das paredes finas eram um contraste brutal com o conforto que conhecera. O dinheiro que tinha, algumas economias que guardara de trabalhos antigos, antes de Lucas nascer, começou a evaporar com uma rapidez assustadora. Cada refeição, cada pacote de fraldas, era um cálculo doloroso. Finalmente, após dias de busca frenética em classificados e visitas a lugares insalubres, ela encontrou um minúsculo apartamento no subúrbio, com apenas um cômodo que servia de quarto e sala, uma cozinha que era pouco mais que um corredor com uma pia e um fogão de 2 bocas, e um banheiro com azulejos rachados. O aluguel consumia uma fatia enorme de suas economias restantes, mas era um teto. Um lugar para proteger Lucas do mundo. Enquanto esfregava o chão encardido e tentava dar um ar minimamente acolhedor àquele cubículo, Sofia chorou. Chorou pela vida que lhe fora roubada, pela injustiça, pelo medo do futuro. Mas ao olhar para o rostinho sereno de Lucas dormindo em um colchão improvisado no chão, uma centelha de determinação se acendeu em meio ao desespero. Ela lutaria. Por ele. A busca por emprego foi um novo calvário. Mãe de bebê de colo. Sem referências recentes? Quem vai cuidar da criança enquanto você trabalha? As perguntas, ditas com pena ou com indisfarçável impaciência, eram como bofetadas. A cidade, antes um lugar de oportunidades, tornará-se uma muralha de portas fechadas.
Até que, um dia, quase sem esperanças, viu uma placa desbotada na janela de uma lanchonete movimentada e um tanto engordurada: precisa-se de ajudante de cozinha, lavador, de pratos. Lourdes, a gerente proprietária da lanchonete em Cantinho do Sabor, era uma mulher robusta, de cabelos presos em um coque apertado e um olhar que parecia capaz de ver através das pessoas. Sofia, com Lucas no colo, explicou sua situação com uma honestidade brutal, sem esconder suas dificuldades. Esperava mais uma recusa, mas Lourdes a ouviu em silêncio, os braços cruzados sobre o peito amplo. É um trabalho duro, menina, Lourdes disse finalmente, a voz grave. Paga pouco. E o menino? Não pode ficar aqui no meio da muvuca. Eu dou um jeito, Sofia implorou, o desespero tingindo sua voz. Ele é calmo. Eu posso deixá-lo num cantinho, no depósito. Eu venho olhar toda hora. Lourdes suspirou, e por um momento, Sofia viu uma sombra de compreensão em seus olhos geralmente severos. Talvez Lourdes também já tivesse conhecido tempos difíceis. Tem um quartinho nos fundos, onde guarda os sacos de batata. Pode arrumar um canto para ele lá. Mas se atrapalhar o serviço, já sabe. E assim, Sofia começou sua jornada como lavadora de pratos. O trabalho era exaustivo. Pilhas intermináveis de pratos, talheres e panelas engorduradas, o vapor quente do tanque escaldando seu rosto, o barulho constante da cozinha e dos clientes. Chegava em casa com o corpo moído, as mãos ásperas e doloridas, o cheiro de fritura impregnado em suas roupas e cabelos. O pagamento, como Lourdes avisara, era irrisório, mal cobrindo o aluguel e a comida mais básica. Mas era trabalho. Era sobrevivência. E nos intervalos, corria para o quartinho dos fundos, onde Lucas dormia em seu carrinho velho ou brincava com algum objeto improvisado, o sorriso banguela do filho sendo o combustível que a mantinha de pé. Lourdes, apesar da fachada de durona, às vezes aparecia com um copo de suco para Sofia ou um brinquedinho esquecido por algum neto para Lucas. Pequenos gestos de humanidade em meio à dureza da rotina. A relativa paz, no entanto, durou pouco. Mário, sobrinho de Lourdes, um rapaz na casa dos 20 e poucos anos, foi contratado como novo cozinheiro. Desde o primeiro dia, seus olhares lascivos e comentários de duplo sentido fizeram Sofia se sentir desconfortável. E aí, gatinha? Sozinha nesse mundo? Um mulherão desses não devia andar por aí desacompanhada, ele dizia, piscando o olho enquanto ela esfregava uma panela particularmente difícil. Sofia tentava ignorá-lo, respondendo com monossílabos, focando em seu trabalho. Precisava daquele emprego como precisava do ar para respirar. Mas Mário não se dava por vencido. Suas brincadeiras se tornaram mais ousadas, os toques acidentais em seu braço ou cintura, mais frequentes. Sofia sentia o estômago revirar de nojo e raiva, mas o medo de perder o emprego a paralisava. Lourdes parecia não notar, ou talvez fingisse não ver, dividida entre a lealdade ao sobrinho e a necessidade de manter a cozinha funcionando. Certa noite, quando a lanchonete estava quase fechando e Sofia limpava o último tanque de louça, Mário a encurralou perto do depósito. O cheiro de álcool em seu hálito era forte. Qual é, Sofia? Tá se fazendo de difícil por quê? Eu sei que você quer. Toda mulher quer um homem de verdade. Ele tentou agarrá-la pela cintura. Naquele instante, algo estalou dentro de Sofia. O medo deu lugar a uma fúria gelada. Ela se desvencilhou com um empurrão violento. Chega, sua voz saiu mais alta e firme do que ela esperava. Não encoste em mim nunca mais, seu nojento. Mário, surpreso pela reação, ficou momentaneamente sem palavras, depois seu rosto se contorceu em raiva. Quem você pensa que é para falar assim comigo, sua morta de fome? Devia agradecer por eu te dar atenção. Atenção? Isso é assédio. Sofia retrucou, o peito arfando. Lourdes, atraída pelos gritos, apareceu na porta da cozinha. O que está acontecendo aqui? Essa aí, tia, que tá se achando? Dei uma cantada nela e ela vem com grosseria. Mário se fez de vítima. Ele me agarrou, Lourdes. Ele vive me assediando. Sofia defendeu-se, a voz embargada pela indignação. Lourdes olhou de um para o outro, o rosto cansado. Mário, peça desculpas e deixe a moça em paz. E você, Sofia, volte ao trabalho.
Não quero confusão aqui. Pedir desculpas. Sofia olhou para o sorriso cínico de Mário. Viu que nada mudaria. Aquele ambiente havia se tornado insuportável, perigoso. Com uma clareza dolorosa, percebeu que não podia continuar ali. Nem por Lucas. Principalmente por Lucas. Eu me demito, ela disse, a decisão tomada em um segundo de pura exaustão e autopreservação. O quê? Lourdes pareceu surpresa. Menina, pense bem, onde você vai arrumar outra coisa? Eu não sei. Mas aqui eu não fico. Sofia tirou o avental sujo, jogou-o sobre o balcão e foi buscar Lucas no quartinho dos fundos. Saiu da lanchonete sem olhar para trás, o coração pesado pela incerteza, mas com um estranho alívio por ter se libertado daquela situação humilhante. Os dias que se seguiram foram ainda mais difíceis. O pouco dinheiro que conseguirá juntar evaporou rapidamente. As visitas a agências de emprego e as respostas a anúncios resultavam sempre na mesma frustração. Ser mãe solo, com um bebê pequeno, era um estigma que parecia anular qualquer qualificação que ela pudesse ter. A fome começou a rondar de verdade, e houve noites em que Sofia comeu apenas um pedaço de pão para que Lucas pudesse ter seu leite. O desespero era um companheiro constante. Até que um dia, lendo os classificados de um jornal velho que alguém deixará no ônibus, viu um pequeno anúncio: precisa-se de faxineira diarista. Tratar com Dona Alzira. Sem nada a perder, ela ligou. Dona Alzira, uma senhora de voz gentil, precisava de alguém para limpar sua casa uma vez por semana. O pagamento não era muito, mas era alguma coisa. O trabalho era invisível, como ela logo descobriria. Na maioria das vezes, os patrões não estavam em casa. Ela entrava, limpava, arrumava, e saía, deixando tudo impecável, sem interagir com ninguém. Era solitário, mas também era seguro. Longe de olhares curiosos ou mãos abusivas. Com a indicação de Dona Alzira, conseguiu outra casa, depois outra. Eram mansões em bairros nobres, mundos completamente diferentes do seu pequeno apartamento. Ela esfregava o chão de mármore reluzente, limpava janelas com vista para jardins exuberantes, e pensava na ironia da vida. Expulsa de uma casa confortável, agora limpava a sujeira dos ricos para sobreviver. Mas cada centavo ganho com o suor do seu rosto era uma pequena vitória, um passo a mais para garantir o sustento de Lucas. Era um trabalho árduo, anônimo, mas honesto. E, pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu que, apesar de tudo, estava conseguindo, sozinha, manter a cabeça fora d'água. Os meses se transformaram em um ano, depois 2. Sofia continuava sua rotina de faxinas, o corpo muitas vezes exausto, mas o coração aquecido pela presença constante de Lucas, que crescia esperto e risonho, alheio às batalhas silenciosas que a mãe travava diariamente. O pequeno apartamento, antes um símbolo de seu desamparo, tornará-se um lar, humilde mas cheio de amor. As economias eram poucas, cada centavo contado com precisão cirúrgica. Em uma tarde quente de sábado, Sofia estava no supermercado do bairro, um dos mais baratos da região. Lucas, agora com quase 3 anos, tagarelava no carrinho, apontando para as guloseimas coloridas que ela gentilmente negava. Na mão, Sofia segurava uma lista amassada e algumas notas de dinheiro suado. Precisava fazer mágica para que aqueles poucos reais cobrissem as necessidades da semana. Enquanto comparava preços de macarrão, sentiu alguém parar ao seu lado. Que menino mais lindo você tem, uma voz suave comentou. Sofia se virou e deparou-se com uma mulher que parecia ter saído de uma revista de moda. Elegante, com cabelos castanhos bem cortados e um sorriso gentil, ela olhava para Lucas com genuíno encantamento. Havia uma aura de tranquilidade e sofisticação ao seu redor que contrastava vivamente com o ambiente agitado e popular do supermercado. Obrigada, Sofia respondeu, um pouco surpresa pela abordagem. Estava acostumada a ser invisível, especialmente em seus trajes simples de quem acabou de sair de uma faxina. Ele tem uns olhos tão vivos. Qual o nome dele? A mulher continuou, agachando-se um pouco para ficar na altura de Lucas, que, para surpresa de Sofia, abriu um sorriso tímido para a estranha. Lucas, Sofia respondeu, sentindo um calorzinho no peito pela gentileza. Um nome forte. Eu sou Clara, a mulher se apresentou, estendendo a mão. Sofia. Apertaram-se as mãos brevemente.
Continuaram suas compras, encontrando-se novamente na fila do caixa. Clara estava na frente, suas compras consideravelmente mais volumosas e variadas que as de Sofia. Quando chegou a vez de Clara pagar, após a operadora passar todos os itens, houve um momento de hesitação. Oh, que estranho, Clara murmurou, olhando dentro da carteira com uma expressão de leve contrariedade. Parece que estou com 12 reais a menos do que imaginei. Que cabeça minha! Devo ter deixado em outra bolsa. A operadora de caixa esperava, impassível. Sofia, que acabará de contar suas moedas para pagar seus poucos itens e tinha exatamente 15 reais sobrando para alguma emergência ou o pão do dia seguinte, sentiu um impulso. Clara tinha sido tão simpática, elogiara Lucas. Era uma pequena quantia, mas para Sofia, representava muito. Mesmo assim? Senhora, Sofia começou, hesitante, se a senhora quiser, eu posso ajudar. Eu tenho aqui. Ela mostrou discretamente as notas em sua mão. Clara virou-se, um misto de surpresa e alívio no rosto. Oh, minha querida, você faria isso? Eu ficaria imensamente grata. Devolvo assim que chegar em casa, moro aqui perto. Não se preocupe com isso, Sofia disse, entregando os 15 reais para Clara, que completou o pagamento. Enquanto guardavam suas compras, Sofia, lembrando-se da quantia exata, comentou com simplicidade: a senhora precisava apenas de 12, não é? Ficaram 3 reais de troco. Clara sorriu, um sorriso que iluminou seus olhos. Você está certíssima, Sofia. Que honestidade a sua! Ela pegou a nota de 5 que receberá de troco e devolveu os 3 reais a Sofia. Olha, como agradecimento, aceita uma carona? Vejo que está com bastante peso e o pequeno parece cansado. Sofia olhou para suas sacolas, para Lucas que começava a esfregar os olhinhos, e para o sol forte lá fora. Uma carona seria uma bênção. Eu aceito, sim. Muito obrigada. O carro de Clara era o oposto do supermercado, luxuoso, com bancos de couro macio e um cheiro suave de perfume caro. Lucas adormeceu quase instantaneamente na cadeirinha que Clara tirou do porta-malas, como se fosse mágica. Durante o trajeto, enquanto Sofia indicava o caminho para seu prédio modesto, Clara confessou, com um tom um pouco encabulado: Sofia, preciso te contar uma coisa. Eu não estava realmente sem aqueles 12 reais. Sofia virou-se para ela, surpresa. Não? Clara riu baixinho. Não. Eu vi você no corredor, a maneira como olhava para o seu filho, com tanto carinho. E você parecia tão irreal. Eu me sinto muito sozinha às vezes, sabe? O dinheiro afasta as pessoas, ou atrai o tipo errado de gente. Eu só queria uma desculpa para puxar conversa com alguém que parecesse genuíno. Fingir a falta do dinheiro foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Me desculpe se fui invasiva. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Sozinha? Aquela mulher elegante, que parecia ter tudo. Lembrou-se de sua própria solidão, de um tipo diferente, mas igualmente dolorosa. Eu entendo, disse finalmente, com sinceridade. Às vezes, um pouco de conversa honesta faz toda a diferença. Quando pararam em frente ao prédio simples de Sofia, com a tinta descascada e as janelas desalinhadas, o contraste com o carro de Clara era gritante. Antes que Sofia pudesse sair, Clara tirou da carteira uma nota de 100 reais e estendeu a ela. Por favor, aceite, Clara disse, antes que Sofia pudesse protestar. Pela sua gentileza, pela sua honestidade, e como um pequeno investimento na nossa futura amizade. Considere um presente para o Lucas, ou um adiantamento pelo café que ainda vamos tomar juntas. Sofia hesitou, o valor era muito alto para ela. Clara, eu não posso, é muito. Pode sim. E vai. Clara sorriu, de um jeito que não admitia recusa. Me dê seu telefone. Vou te ligar para marcarmos esse café. Trocaram números e, com o coração um pouco mais leve e uma nota de 100 reais na bolsa, Sofia subiu para seu apartamento. Aquele encontro parecerá um sonho. Mas não era. Clara ligou no dia seguinte. E no outro. Começaram a se encontrar regularmente. Às vezes,
para um café simples na padaria do bairro de Sofia. Outras, Clara buscava com Lucas para um passeio no parque ou até mesmo em sua casa suntuosa, onde Lucas brincava no enorme jardim enquanto as duas conversavam por horas. Clara era uma ouvinte atenta e uma conselheira sensata. Não oferecia caridade, mas sim amizade e oportunidades. Com sua vasta rede de contatos, Clara começou a indicar Sofia para suas amigas ricas que precisavam de faxineiras confiáveis e eficientes. Logo, a agenda de Sofia estava cheia, e os trabalhos eram mais bem remunerados. Ela pôde alugar um apartamento um pouco maior, em um bairro melhor, com um pequeno quarto só para Lucas. Pôde comprar roupas novas para ele, brinquedos, e até mesmo começar a guardar um dinheirinho para o futuro. Mais importante que a ajuda financeira, no entanto, era a amizade de Clara. Ela se tornou o pilar de apoio que Sofia não tinha desde que perdera os pais. Uma confidente, uma irmã mais velha, alguém que acreditava nela e em sua força. A sombra da acusação de Helena e a dor da separação de Ricardo ainda existiam, mas agora, sob a luz da amizade de Clara, pareciam menos escuras, menos opressoras. Sofia não estava mais completamente sozinha em sua luta. Tinha uma amiga. E isso, descobriu ela, era um tesouro inestimável. Os anos, como rios que correm para o mar, seguiram seu curso. Lucas, sob os cuidados amorosos e a dedicação incansável de Sofia, e com o apoio constante e carinhoso de Clara, transformará-se num menino vibrante e curioso. Aos quase 5 anos, seus cachinhos castanhos emolduravam um rosto sardento e expressivo, e seus olhos, de um azul profundo e questionador, os olhos de Ricardo, absorviam o mundo com uma intensidade que encantava e, por vezes, apertava o coração de Sofia. A estabilidade financeira, conquistada com tanto suor através das faxinas em casas cada vez mais seletas graças às indicações de Clara, permitirá a Sofia oferecer a Lucas uma vida digna. Moravam num apartamento pequeno, mas aconchegante, num bairro tranquilo. Lucas frequentava uma boa escolinha infantil, onde fazia amigos e aprendia coisas novas todos os dias. Sofia, ao vê-lo correr e brincar, sentia uma onda de orgulho e amor que mitigava as cicatrizes do passado. Mas o passado, como uma sombra teimosa, encontrava frestas para se manifestar. Mamãe, Lucas perguntou um dia, enquanto Sofia o ajudava com o dever de casa, um desenho da família, por que o Pedrinho tem um papai que joga bola com ele e eu não tenho? A pergunta, feita com a inocência desconcertante das crianças, atingiu Sofia como um dardo. Ela respirou fundo, buscando as palavras certas, aquelas que não carregassem o peso da amargura que ainda residia em algum canto de sua alma. Todo mundo tem um papai, meu amor. O seu papai, ele mora longe. Longe onde? Lucas insistiu, os olhinhos fixos nos dela. Ele não gosta da gente? Claro que gosta, filho, Sofia mentiu, ou talvez, desejou que fosse verdade. É só que, a vida às vezes é complicada. As respostas vagas serviam por hora, mas Sofia sabia que o tempo delas estava se esgotando. Lucas crescia, e com ele, sua necessidade de respostas, de pertencimento. Aquela conversa reacendeu em Sofia dores que ela pensava estarem adormecidas. Na primeira oportunidade, durante um de seus encontros com Clara, enquanto Lucas brincava alegremente no parquinho do condomínio de luxo onde a amiga morava, Sofia desabafou. Com a voz embargada, mas firme, ela contou tudo. A história completa de seu casamento com Ricardo, a hostilidade implacável de Helena, as acusações cruéis, a sugestão do teste de paternidade, sua confiança cega na própria inocência, e o resultado devastador que destruíra sua vida, 0% de probabilidade. Ela falou da Genlab Diagnósticos, o nome do laboratório que ficará gravado a fogo em sua memória. Clara ouviu em silêncio, o olhar fixo em Sofia, a expressão passando da surpresa à incredulidade, e finalmente, a uma indignação fria. Ela segurou a mão de Sofia, apertando-a com força. Sofia, isso é monstruoso, Clara disse, a voz carregada de emoção. Você passou por tudo isso sozinha? E esse teste, você tem certeza absoluta, não é? De que não havia a menor possibilidade de... Absoluta, Clara, Sofia interrompeu, o olhar firme, sem uma sombra de dúvida. Eu amava o Ricardo. Eu nunca, jamais, o trairia. Lucas é filho dele. Eu sinto isso em cada célula do meu corpo. Aquele resultado, sempre soube que estava errado. Mas como provar? Contra um papel timbrado, contra a fúria de Ricardo e o veneno de Helena?
Exatamente. Clara exclamou, levantando-se e começando a andar de um lado para o outro, a energia crepitando ao seu redor. Um papel timbrado não é a palavra de Deus, Sofia. Laboratórios cometem erros. Trocam amostras, contaminam resultados. Acontece. E se foi isso? E se toda a sua dor, todos esses anos de luta, foram baseados numa negligência, num erro grosseiro de um laboratório? Sofia encarou, o coração começando a bater mais rápido. A ideia, que ela mesma já havia considerado em seus momentos mais desesperados, mas que sempre rechaçara por parecer impossível, ganhava uma nova força vinda de Clara. Você acha que seria possível, depois de tanto tempo? Sofia sussurrou, o medo e a esperança lutando dentro dela. Possível? É necessário. Clara parou em frente a Sofia, os olhos brilhando com determinação. Pense no Lucas, Sofia. Ele tem o direito de saber a verdade. Você tem o direito de limpar seu nome. Processe esse laboratório, Gen Lab Diagnósticos. Lute pelos seus direitos, pela sua honra. A sugestão era assustadora. Revisitar aquele passado doloroso, enfrentar novamente a possibilidade de confrontar Ricardo, de se expor? Sofia sentiu um calafrio. Eu não sei, Clara. Mexer nisso tudo de novo, é tão doloroso. E se eu não conseguir provar nada? E se for apenas mais sofrimento? E se você conseguir? Clara contrapôs, a voz firme. E se você puder dar ao Lucas a verdade sobre o pai dele? E se puder olhar no espelho e saber que lutou até o fim pela sua dignidade? O que é mais doloroso, Sofia? Viver com essa injustiça para sempre ou lutar, mesmo que a luta seja árdua? Nos dias seguintes, as palavras de Clara ecoaram na mente de Sofia. Ela olhava para Lucas, para suas perguntas cada vez mais frequentes sobre o pai ausente. Via a sombra da dúvida em seus próprios olhos ao se encarar no espelho. A hesitação começou a dar lugar a uma nova resolução. Não era mais apenas sobre ela. Era sobre Lucas. Sobre o futuro dele. Sobre a verdade. Você tem razão, Sofia disse a Clara, alguns dias depois, a decisão tomada. Pelo Lucas, eu preciso tentar. Eu vou lutar. Um sorriso de alívio e orgulho iluminou o rosto de Clara. Eu sabia que você diria isso. E você não estará sozinha nessa. Conheço alguém que pode nos ajudar. No dia seguinte, Clara acompanhou Sofia ao elegante escritório de advocacia Barros e Associados. Foram recebidas pela doutora Amanda Barros, uma mulher na casa dos 50 anos, com um olhar penetrante, cabelos grisalhos presos em um coque impecável e uma aura de competência e autoridade que intimidava e, ao mesmo tempo, inspirava confiança. Doutora Barros era uma lenda nos círculos jurídicos, conhecida por sua tenacidade e por seus sucessos em casos complexos de negligência médica e erros laboratoriais. Sofia, com Clara ao seu lado para apoio moral, narrou sua história mais uma vez. Desta vez, não para uma amiga em busca de consolo, mas para uma profissional em busca de justiça. Ela falou com a voz embargada em alguns momentos, mas sem vacilar em sua convicção. Apresentou a cópia do teste da Gen Lab Diagnósticos, o único documento que possuía daquele período sombrio. Doutora Amanda Barros ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais, os olhos fixos em Sofia, avaliando não apenas os fatos, mas a credibilidade da mulher à sua frente. Quando Sofia terminou, um silêncio pensativo preencheu a sala. Senhora Sofia, doutora Barros começou, a voz calma e profissional, sua história é profundamente perturbadora. A possibilidade de um erro laboratorial com consequências tão devastadoras é algo que levamos muito a sério. A sua convicção é um fator importante. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Sofia. Se o que você suspeita for verdade, houve uma falha grave. E buscaremos a responsabilização. Um sopro de esperança, o primeiro em muitos anos referente àquele assunto, aqueceu o peito de Sofia. Não seria fácil. Ela sabia. Mas, pela primeira vez, sentiu que não estava apenas gritando contra o vento. Tinha uma aliada poderosa. A semente da justiça, plantada pela indignação de uma amiga e regada pela necessidade de um filho, começava a germinar. Doutora Amanda Barros não perdeu tempo.
Após aceitar o caso, sua primeira ação foi traçar uma estratégia clara. Antes de qualquer confronto legal com a GenLab Diagnósticos, precisavam de uma prova incontestável. Um novo teste de paternidade, conduzido com os mais rigorosos padrões de controle e em um laboratório de reputação ilibada, escolhido a dedo pela advogada. O maior obstáculo, no entanto, seria convencer Ricardo a participar. A simples menção de contatá-lo trouxe a Sofia uma onda de ansiedade e velhas dores. Ele não vai aceitar, doutora Barros, Sofia murmurou, as mãos unidas sobre o colo, a voz baixa. Ele me odeia. Ele acreditou na mãe dele, acreditou naquele primeiro teste. Deixe a abordagem inicial comigo, Sofia, a advogada respondeu com uma calma tranquilizadora. Enviaremos uma notificação formal, explicando a situação e a necessidade do novo teste para esclarecer dúvidas persistentes que afetam o bem-estar de uma criança. Acredite, a linguagem jurídica apropriada, vinda de um escritório como o nosso, costuma fazer as pessoas, no mínimo, pararem para pensar. E assim foi feito. Uma carta concisa, porém firme, foi enviada a Ricardo Albuquerque, propondo a realização de um novo exame de DNA para fins de esclarecimento definitivo de paternidade referente ao menor Lucas Pereira da Silva. A reação de Ricardo, conforme Sofia soube dias depois através de um telefonema gélido de um advogado que o representava, foi de choque inicial, seguido por uma irritação palpável. Ele via aquilo como uma tentativa de Sofia de extorquir dinheiro ou a perturbar sua paz após tantos anos. Contudo, a menção sutil na carta sobre as implicações legais de um possível erro laboratorial pregresso e o nome do escritório de doutora Barros o fizeram, a contragosto, concordar com uma reunião. O encontro ocorreu no escritório de doutora Barros, um ambiente neutro e imponente. Sofia sentiu o coração disparar ao ver Ricardo entrar na sala de conferências. Os anos haviam sido menos gentis com ele. Havia mais fios de prata em seus cabelos, e seus ombros pareciam carregar um peso invisível. Os olhos, aqueles olhos azuis que ela tanto amara e que agora via todos os dias em Lucas, encontraram os dela por um instante, frios e distantes, antes de se desviarem. A tensão na sala era quase palpável. Doutora Barros conduziu a conversa com profissionalismo, explicando a seriedade da suspeita de erro no primeiro teste e a importância de um novo exame para todas as partes envolvidas, especialmente para Lucas. Sofia, reunindo toda a coragem que possuía, e com o incentivo de um olhar de sua advogada, dirigiu-se a Ricardo. Sua voz, embora trêmula no início, ganhou firmeza. Ricardo, eu sei que você não acredita em mim. Sei de tudo o que aconteceu, da dor que ambos sentimos. Mas eu preciso que você saiba, olhando nos meus olhos, que eu nunca te traí. Nunca. Aquele primeiro teste estava errado. Lucas é seu filho. Ricardo a encarou, a expressão indecifrável. Havia uma sombra de dor antiga em seu rosto, mas também uma teimosia endurecida pelos anos e pela influência constante de Helena. Você acha que é fácil para mim ouvir isso depois de tudo? Ele rebateu, a voz áspera. Aquele teste foi claro. Minha mãe? Sua mãe não estava lá quando Lucas foi concebido, Sofia o cortou, a paciência se esvaindo. Eu estava. E eu sei a verdade. Após um longo e tenso debate, mediado por doutora Barros e pelo advogado de Ricardo, ele finalmente cedeu, mais por um desejo de encerrar o que considerava um capítulo doloroso e provar que estava certo desde o início, do que por qualquer fé ressurgente em Sofia. Tudo bem, ele disse, ríspido. Eu farei essa droga de teste. Mas que fique claro, é a última vez que remexo nesse assunto. E quando o resultado confirmar o primeiro, espero que você me deixe em paz para sempre. A coleta das amostras foi realizada na semana seguinte, em um laboratório de renome internacional, sob a supervisão de um perito indicado por doutora Barros. Cada passo do processo foi documentado e testemunhado, para que não houvesse a menor sombra de dúvida sobre a integridade do novo exame. Os dias que se seguiram foram de uma ansiedade excruciante para Sofia. Clara era seu porto seguro, ligando constantemente, oferecendo palavras de conforto e encorajamento. Sofia tentava se manter ocupada com o trabalho e com Lucas, mas a expectativa do resultado pairava sobre ela como uma nuvem carregada. Ricardo, por sua vez, tentava ignorar o turbilhão de emoções que o teste reacendera. Para ele, era apenas uma formalidade para reafirmar o que já sabia. No entanto, uma minúscula, quase imperceptível, fresta de incerteza começara a se insinuar em sua mente.
A firmeza de Sofia, o olhar direto, a presença daquela advogada renomada. Seria possível? Ele afastava esses pensamentos como se fossem traidores. Finalmente, o dia chegou. Doutora Barros convocou Sofia e Clara ao seu escritório. Ricardo fora notificado para comparecer com seu advogado, e para surpresa de Sofia, ele veio. A advogada segurava um envelope pardo, lacrado. Tenho aqui o resultado do novo teste de paternidade, doutora Barros anunciou, a voz calma quebrando o silêncio pesado da sala. Ela abriu o envelope e retirou o laudo. Seus olhos percorreram o documento rapidamente antes de se erguerem para encarar os presentes. Conforme o laudo emitido pelo laboratório Omnigenetics, e com base nas amostras de DNA fornecidas pelo Sr. Ricardo Albuquerque e pelo menor Lucas Pereira da Silva, ela fez uma pausa dramática. A probabilidade de o Sr. Ricardo Albuquerque ser o pai biológico de Lucas Pereira da Silva é de 99,999998%. O mundo pareceu parar. Sofia sentiu o ar fugir de seus pulmões, e lágrimas quentes, desta vez de puro alívio e vindicação, jorraram de seus olhos. Um soluço escapou de seus lábios, o som da libertação de um fardo que carregara por quase 5 anos. Clara a abraçou, também emocionada. Ricardo ficou imóvel, o rosto pálido como cera. Seus olhos fixaram-se no papel que doutora Barros colocou sobre a mesa, como se não pudesse acreditar no que ouvirá. Não, não pode ser, ele balbuciou, a voz um fio. Ele pegou o laudo com as mãos trêmulas, os olhos percorrendo as palavras que desconstruíam toda a sua certeza, toda a sua raiva, toda a sua dor dos últimos anos. A verdade o atingiu com a força de um trem desgovernado, o erro, a injustiça, os anos perdidos com seu filho, a cega confiança em sua mãe e em um pedaço de papel falho. O chão pareceu abrir-se sob seus pés. Com a prova irrefutável da negligência da Genlab Diagnósticos em mãos, doutora Amanda Barros não hesitou. Um processo robusto foi imediatamente instaurado contra o laboratório, alegando danos morais, materiais e existenciais causados a Sofia e a Lucas. A fase de investigação do processo trouxe à luz as entranhas da Genlab Diagnósticos. Depoimentos de ex-funcionários e análise de registros internos, obtidos por ordem judicial, pintaram um quadro sombrio. Revelou-se que, na época da coleta do primeiro teste de Lucas, o laboratório passava por uma reestruturação. Um técnico recém-contratado, com treinamento inadequado e sobrecarregado pela demanda, foi o responsável pelo processamento de uma série de amostras, incluindo a de Lucas. Havia fortes indícios de que ocorrerá uma troca ou contaminação de amostras devido a falhas grosseiras nos protocolos de identificação e manuseio. Pior ainda, a investigação descobriu e-mails e memorandos internos que indicavam que a gerência da Genlab Diagnósticos tinha conhecimento de fragilidades processuais em eventos adversos não reportados em seu sistema, mas optara por não implementar as correções necessárias, que implicariam custos e possível interrupção dos serviços, para não prejudicar a lucratividade. A negligência não fora apenas de um funcionário despreparado, mas sistêmica e consciente por parte da direção. A batalha judicial estava apenas começando, mas a verdade, finalmente, começava a brilhar. Com as provas da negligência da Genlab Diagnósticos se acumulando de forma avassaladora, os advogados do laboratório sabiam que estavam em uma posição delicada. Um julgamento público poderia arrastar o nome da empresa na lama de forma irreparável. Assim, antes que o caso fosse levado a júri, tentaram uma manobra para conter os danos, uma oferta de acordo. Doutora Amanda Barros convocou Sofia e Clara ao seu escritório. A Genlab está oferecendo R$2 milhões para encerrarmos o caso aqui, anunciou a advogada, observando a reação de Sofia. 2 milhões. Para Sofia, que passará anos contando moedas para alimentar o filho, a quantia era astronômica, quase irreal. Seria o fim de todas as suas preocupações financeiras, a garantia de um futuro confortável para Lucas. Por um instante, a tentação de aceitar, de evitar o desgaste emocional de um julgamento, foi imensa. Olhou para Clara, que lhe ofereceu um sorriso encorajador, mas neutro, deixando a decisão em suas mãos. Eles estão com medo, Sofia, doutora Barros ponderou, a voz calma. Sabem que o caso contra eles é robusto. O valor é significativo, sem dúvida. Mas ele reflete a totalidade do dano que você e Lucas sofreram. Garante a responsabilização pública que eles tanto temem e que pode evitar que outras famílias passem pelo mesmo? Sofia respirou fundo. Lembrou-se das noites em claro, da fome, da humilhação, do medo constante.
Lembrou-se das perguntas de Lucas sobre o pai. O dinheiro era importante, sim, mas algo maior estava em jogo. Não é só pelo dinheiro, doutora Barros, disse Sofia, a voz firme, surpreendendo a si mesma com sua resolução. Eles precisam ser responsabilizados publicamente pelo que fizeram. Quero que todos saibam o que aconteceu, para que não se repita. Nós vamos a julgamento. O julgamento atraiu a atenção da mídia. O caso de uma mãe solo lutando contra um gigante laboratorial por um erro que destruiu sua família tinha todos os elementos de um drama envolvente. O tribunal estava lotado quando Sofia subiu ao local de depoimento. Guiada por doutora Barros, ela narrou sua história com uma dignidade que comoveu a todos. Falou do amor por Ricardo, da alegria da gravidez, da crueldade sutil e depois aberta de Helena, e do dia em que o resultado do falso teste a arrancou de sua casa e de sua vida. Descreveu os anos de luta solitária, a exaustão das faxinas, o medo de não conseguir alimentar Lucas, a dor de ver seu filho crescer sem pai, tudo por causa da negligência de um laboratório. As lágrimas vieram, mas sua voz não vacilou ao falar do impacto devastador daquele erro. O testemunho de Ricardo foi igualmente poderoso, mas de uma forma diferente. Visivelmente abatido, ele subiu ao local de depoimento e, sob o olhar atento de doutora Barros, admitiu publicamente seu erro. Falou da vergonha de ter acreditado cegamente no teste e nas palavras da mãe, da dor de ter expulsado Sofia e do arrependimento avassalador pelos 5 anos que perderá da infância de Lucas. Aquele pedaço de papel, aquele resultado mentiroso, destruiu minha família, disse ele, a voz embargada. Eu fui privado de ver meu filho dar os primeiros passos, de ouvir suas primeiras palavras, de ser o pai que ele merecia. E tudo isso por causa de um erro, de uma negligência imperdoável. Seu sofrimento era palpável, e seu testemunho, vindo de alguém que fora uma das vítimas da mentira do laboratório, teve um peso imenso sobre o júri. Após os depoimentos e a apresentação das provas contundentes da negligência da GenLab, os protocolos falhos, o técnico mal treinado, a ciência da gerência sobre os riscos, doutora Amanda Barros fez suas alegações finais. Com uma eloquência precisa, ela demonstrou não apenas o erro técnico, mas a cultura de descaso da empresa, que priorizou o lucro em detrimento da segurança e da precisão dos seus resultados. O júri retirou-se para deliberar. As horas de espera foram uma tortura para Sofia. Clara segurava sua mão, transmitindo força. Finalmente, o júri retornou. O silêncio no tribunal era absoluto quando o porta-voz leu o veredito: culpados. Consideramos o laboratório GenLab Diagnósticos culpado por negligência grave. Um murmúrio percorreu o tribunal. E então, a decisão sobre a indenização. Concedemos à senhora Sofia Pereira da Silva a quantia de R$5 milhões por danos morais, materiais e existenciais. Sofia desabou em lágrimas, um misto de incredulidade, exaustão e um profundo, avassalador alívio. Justiça. Finalmente, a justiça fora feita. Clara abraçou forte, e até mesmo a sempre composta doutora Barros permitiu-se um sorriso de satisfação. Com o dinheiro da indenização, Sofia não buscou luxos extravagantes. Sua primeira prioridade foi garantir um futuro seguro e tranquilo para Lucas. Comprou uma casa confortável, com um pequeno jardim para Lucas brincar, em um bairro calmo e arborizado. Investiu uma parte significativa do dinheiro para custear os estudos do filho até a universidade e para garantir que ele nunca mais passasse por qualquer tipo de privação. Mas Sofia queria mais. Queria que sua dor e sua luta tivessem um significado maior. Com a ajuda de Clara e a orientação de especialistas, ela criou a Fundação Lucas Pereira, pela Verdade em Diagnósticos. A fundação tinha como objetivo principal oferecer apoio jurídico e psicológico a famílias que fossem vítimas de erros médicos e laboratoriais, além de lutar por regulamentações mais rígidas e fiscalização mais eficiente no setor. Seu sofrimento individual transformou-se em uma causa coletiva. Enquanto isso, Ricardo, profundamente transformado pela revelação da verdade e pelo peso de seu arrependimento, começou a se aproximar timidamente de Lucas. Com a anuência e o apoio de Sofia, que entendia a importância da figura paterna para o filho, os encontros iniciaram-se de forma gradual. Passeios no parque, idas ao zoológico, tardes montando quebra-cabeças. Lucas, com a inocência e a capacidade de perdoar das crianças, aceitou aquele pai recém-descoberto com curiosidade e carinho. Ricardo, por sua vez, dedicava-se a recuperar o tempo perdido, aprendendo a ser o pai que deveria ter sido desde o início.
Entre Sofia e Ricardo, o amor romântico havia se dissipado na tormenta do passado, mas um respeito mútuo e um carinho sincero, baseados no amor que ambos nutriam por Lucas, permitiram que estabelecessem uma relação de coparentalidade cordial e funcional. A família, antes estilhaçada, encontrava uma nova forma de existir, reconstruída sobre os alicerces da verdade e do perdão. A poeira da batalha judicial havia baixado. A Fundação Lucas Pereira ganhava notoriedade, e Sofia, antes uma figura anônima de sofrimento, tornava-se um símbolo de resiliência e luta por justiça. Cerca de 6 meses após o veredito, durante uma das visitas de Ricardo a Lucas, ele abordou Sofia com uma expressão hesitante. Sofia, eu preciso te pedir uma coisa, ou melhor, transmitir um pedido, ele começou, o desconforto evidente em sua voz. Minha mãe, ela viu algumas reportagens sobre a fundação. Ela quer te conhecer. Quer falar com você. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia. Helena. O nome ainda era capaz de evocar uma cascata de memórias amargas. Helena, ela repetiu, a incredulidade tingindo sua voz. Depois de tudo que ela fez, ela quer me ver? Para quê, Ricardo? Para tentar distorcer mais alguma coisa? Eu não sei ao certo, Ricardo admitiu, parecendo genuinamente cansado. Ela tem estado diferente. Mais quieta, pensativa. Ela disse que está arrependida, que quer te pedir perdão pessoalmente. Eu não estou te pedindo para aceitar, Sofia. A decisão é sua. Mas ela insistiu muito. Sofia ponderou. Uma parte dela queria recusar imediatamente, proteger-se de qualquer nova tentativa de manipulação. Mas outra parte, uma pequena e curiosa fagulha, considerou a possibilidade. Talvez um confronto final, nos seus termos, pudesse trazer algum tipo de fechamento. Consultou Clara, que, como sempre, ofereceu apoio incondicional. Faça o que sentir que é certo para você, amiga. Estarei aqui, aconteça o que acontecer. Relutantemente, Sofia concordou com o encontro, escolhendo o escritório da Fundação como local neutro. Quando Helena chegou, amparada por Ricardo, Sofia mal a reconheceu. A altivez de outrora dera lugar a uma fragilidade visível. Estava mais magra, os cabelos completamente brancos, e os olhos, antes tão penetrantes e hostis, agora pareciam incertos, quase suplicantes. Sofia, Helena começou, a voz trêmula, assim que Ricardo as deixou a sós. Eu sei que palavras não podem apagar o mal que eu fiz. Fui cega, cruel. O ciúme que eu sentia do Ricardo, o medo de perdê-lo para você, me transformaram numa pessoa horrível. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enrugado. Eu acusei você injustamente, destruí sua vida, afastei meu filho de você e do próprio neto. Eu estava errada. Terrivelmente errada. Se há alguma forma de você um dia me perdoar. Sofia ouviu em silêncio, o coração cauteloso. A mulher à sua frente parecia genuinamente quebrada. Mas as cicatrizes que Helena deixará eram profundas. Suas palavras e suas ações me causaram uma dor que você mal pode imaginar, Helena, Sofia respondeu, a voz calma, mas firme. Eu aprecio o seu pedido de desculpas. Mas o perdão, isso é algo que o tempo dirá. O mais importante é que a verdade veio à tona, e que meu filho não carrega mais o peso de uma mentira. O encontro foi breve. Helena saiu visivelmente abalada, mas talvez com um pingo de alívio. Sofia, por sua vez, sentiu-se estranhamente leve, como se tivesse finalmente se desvencilhado de um peso antigo. A leveza, no entanto, durou pouco. Algumas semanas depois, Helena deu uma entrevista exclusiva a um programa de televisão sensacionalista. Com uma atuação digna de uma atriz dramática, ela se pintou como uma avó de coração partido, uma mãe que também fora enganada pelas circunstâncias e pelo terrível erro do laboratório, minimizando seu papel ativo na destruição do casamento de Ricardo e Sofia. Ela chorou, pediu compreensão ao público e se apresentou como mais uma vítima da situação. Sofia assistiu à entrevista com Clara, a incredulidade inicial dando lugar a uma fúria fria. Ela não muda. Sofia exclamou. Mesmo agora, ela tenta manipular, se vitimizar. É a natureza dela, Sofia, Clara disse, com pesar. Ela quer a simpatia do público, quer reescrever a história a seu favor. Não caia na armadilha dela.
reagir publicamente só vai alimentar esse circo e dar a ela o que ela quer, atenção. Com a maturidade adquirida na dor, Sofia respirou fundo e tomou uma decisão. Não daria a Helena o palco que ela tanto cobiçava. Através da fundação, emitiu uma nota curta e elegante, afirmando que seu foco era o futuro, o trabalho de auxílio a outras vítimas de erros diagnósticos, e que não se envolveria em debates sobre o passado. Sem o combustível da réplica de Sofia, a história de Helena perdeu força rapidamente na mídia e caiu no esquecimento. Ricardo, no entanto, assistiu à entrevista da mãe com profunda decepção e vergonha. Aquele espetáculo de autocomiseração foi a gota d'água. Ele percebeu que, apesar do pedido de desculpas a Sofia, a essência manipuladora de Helena permanecia. Com tristeza, mas com firmeza, ele limitou drasticamente o contato com a mãe, estabelecendo uma fronteira necessária para proteger sua própria paz e, principalmente, o bem-estar de Lucas. Um ano após o veredito, em uma tarde de sábado, enquanto Lucas brincava no jardim da casa de Sofia, Ricardo entregou a ela um envelope antigo e amarelado. Achei isso numa caixa de documentos antigos da minha mãe, enquanto ajudava a organizar algumas coisas dela, ele disse, o tom sombrio. É do primeiro teste da GenLab. Sofia pegou o envelope com uma sensação de apreensão. Dentro, além do laudo com o fatídico 0% de probabilidade, havia uma folha de rosto grampeada, com anotações e carimbos do laboratório. Um carimbo em particular chamou sua atenção, resultado preliminar disponível, data do dia seguinte à coleta. Logo abaixo, outro carimbo, datado de uma semana depois, laudo final revisado e liberado. Uma anotação manuscrita ao lado indicava, aguardar Dr. Siqueira, revisor técnico ausente, licença emergencial. Sofia sentiu um calafrio. O resultado, ainda que terrivelmente errado, ficará pronto no dia seguinte à coleta das amostras. Mas fora retido por uma semana inteira por causa da ausência de um único técnico revisor. Uma semana. Naquela semana de espera angustiante, o veneno de Helena tivera tempo de sobra para se infiltrar ainda mais profundamente na mente já atormentada de Ricardo, solidificando suas dúvidas, preparando o terreno para o golpe final quando o laudo falso finalmente chegasse. Não que a chegada antecipada do resultado errado mudasse a mentira em si, mas aquela revelação era mais uma prova da cadeia de falhas, da desorganização e da negligência da GenLab. Um simples procedimento burocrático, uma ausência, um atraso que, no grande esquema das coisas, contribuíra para o timing perfeito da tragédia. Sofia fechou os olhos por um momento, segurando aquele pedaço de papel que simbolizava tanto sofrimento. Tantos Einstein poderiam ter sido evitados, não apenas pelo erro em si, mas por toda a cultura de descaso que o cercava. Abriu os olhos e olhou para o jardim, onde Lucas gargalhava, correndo atrás de uma borboleta, com Ricardo logo atrás, participando da brincadeira. Um sorriso sereno brotou em seus lábios. Sua jornada fora longa e incrivelmente dolorosa, mas a levará até ali. Encontrar uma força que desconhecia possuir, uma amiga que era um presente dos céus, e o amor incondicional de seu filho, a luz que a guiara através da mais densa escuridão. A verdade, por mais que demorasse, sempre encontrava um caminho. E com a verdade, viera a justiça, a reparação e, finalmente, a paz. Uma paz conquistada com lágrimas e luta, mas que agora preenchia seus dias, tornando cada novo amanhecer uma promessa de esperança e felicidade. As sombras do passado ainda existiam, mas não tinham mais poder sobre ela. Sofia estava livre.